Hoje é dia 17, quinta-feira. Esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso Café com Política. Meu amigo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, simplesmente mostrou que nós somos um bando de otários, que pagamos 513 deputados e 81 senadores à toa. Você sabe o que o ministro fez ontem? Ele simplesmente pegou a decisão do Congresso Nacional, 380 deputados votaram, e derrubou o PDL do Congresso e manteve o aumento do IOF do governo Lula. Agora vamos ver a reação do Congresso para ver se o Congresso vai ficar pistola ou não com isso, né? Mas foi um tapa na cara do Congresso. Outro ponto que a gente vai falar também, ainda sobre as tarifas do Donald Trump e do Bolsonaro, o Trump volta a defender Bolsonaro e diz o que estão fazendo com ele é terrível. Mas qual o impacto de tudo isso em relação ao Bolsonaro? Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto, Mauro Cid está sendo amplamente questionado, simplesmente por causa da forma que ele fez a delação premiada e acabou dando com os burros na água. Foi lá, delatou todo mundo, denunciou todo mundo, e aí a PGR ainda disse que ele agiu com ingratidão e pode aplicar uma pena duríssima para ele, de mais de 25 anos de cadeia, ou seja, comprou gato por lebre. Outra questão, de novo, o caso Felipe Martins tem dado muita repercussão. Decisão do ministro Alexandre de Moraes fez com que, de 21 testemunhas que compareceriam ao caso Felipe Martins, apenas uma compareceu. Que devido processo legal é esse, O embate entre Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro continua, de certa forma, os dois sentaram, conversaram, mas acaba que o Tarcísio de Freitas acabou levando a melhor em relação ao Eduardo Bolsonaro, segundo uma publicação do jornal Metrópolis. E aí, o Lula tem uma estratégia, contra o Donald Trump. O Lula já preparou o que ele faria, o que ele vai fazer, na verdade, para enfrentar o Donald Trump, no caso das tarifas que foram impostas contra ele, contra o Brasil, na verdade. Isso e muito mais faz parte do nosso editorial. Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Muito obrigado pela sua confiança e pela sua credibilidade. Estou gravando pelo celular, gente, tá? Não repara a bagunça, tá? Vou te trazer aqui para dentro, dá uma olhada. Tá pifado, tá? Então não dá para gravar por aqui, Tá pifadão, e aí eu tenho que gravar aqui pelo celular, tá? Mas eu acho que vocês estão até gostando desse formato. Fala a verdade. Qual formato vocês preferem? Eu gravando com o celular e o tablet, ou no computador, colocando as imagens, tudo bonitinho. O que você prefere? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Mas vamos começar? Vamos lá? Vamos para cima? Olha só, o Hélio Beltrão fez uma publicação sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar o PDL do Congresso que derrubava o IOF do governo Lula. O Hélio Beltrão escreveu o seguinte: 383 parlamentares votaram pela derrubada do aumento do IOF, mas um ministro, sem ter recebido um mísero voto, fez valer a vontade do governo. O Congresso já está fechado, só ainda não avisaram os deputados e senadores. Vem cá, tem que avisar é o brasileiro. Tem que avisar, somos nós, que somos os pagadores desse imposto aí, que serve só para bancar um monte de gente que não serve para nada. Porque o que adianta 513 deputados e 81 senadores que um único ministro vem e dá um vral neles e derruba todo mundo, E aí, a matéria é essa aqui, matéria da Gazeta do Povo, diz o seguinte: Moraes atende governo e libera aumento do IOF com uma exceção, O ministro Alexandre de Moraes liberou nesta quarta-feira o aumento do imposto sobre operações financeiras, determinado pelo governo Lula, mas revogou a cobrança sobre operações do risco sacado. O que é operação sobre o risco sacado? Gente, é uma coisa que ninguém nem usa mais. O que é isso? Quando eu faço, vamos dizer, um empréstimo, Eu vendi, empréstimo não, eu vendi a crédito,
tá? Então, eu vendi a minha consultoria, tá? Então, muita gente me contrata pela consultoria empresarial, para que eu dê orientações sobre constituição de uma holding, uma offshore, né? Uma ideia sobre a estrutura da empresa. Então, a pessoa me contrata. E aí eu vou dar a consultoria para a pessoa. Só que eu dei prazo para essa pessoa me pagar daqui 90 dias. Peguei um cheque. O que eu vou fazer? Eu vou até uma instituição financeira e falo, olha, você quer pagar para mim, né, mediante um certo juro? Ou seja, em vez de receber, por exemplo, 100 mil reais, que é a minha consultoria, em vez de receber 100 mil reais, exemplo, tá? Eu vou lá e recebo 80 mil do banco agora e depois, na hora que chegar na hora de pagar, né, o banco executa o cheque e a pessoa tem que pagar 100 mil reais, tá? Então, é o risco sacado. É a única forma, né, a única hipótese que o Alexandre de Moraes, né, não deixou aumentar o IOF, o que é um absurdo. Até o Sérgio Moro se manifestou, o ex-juiz da Lava Jato, né, o ex-senador da República, fez a seguinte publicação. Não há imposto sem representação. É um princípio básico do direito constitucional. Né? É o princípio, né, da compensação, ou seja, para você aumentar um imposto, você tem que mostrar a fonte pagadora daquilo. Não cabe a uma liminar do STF criar ou aumentar o imposto, ainda que indiretamente. Mais uma vez, o ativismo judicial se faz presente em favor do governo Lula. Agora, no caso do decreto do IOF, perde o contribuinte, ao qual se põe mais um ônus para atender ao governo perdulário. Pois é. Só que esse assunto aqui vai ficar meio que em off, né? Perto das tarifas do Trump, perto da investida que o Donald Trump vem dando contra o governo. E aí, né, a revista Oeste tratou exatamente sobre esse tema. Acompanhe aqui. Acaba de chegar uma informação que acaba de chegar, já passo aqui para o Caute. Ontem nós noticiamos que na audiência de conciliação com o ministro Alexandre de Moraes para a decisão ali da derrubada do IOF, com o Executivo e Legislativo, não se chegou a um acordo, portanto a decisão ficou nas mãos do ministro Moraes, que acabou de decidir pela manutenção do decreto do IOF, ou seja, sinalizou pró-governo, né, Caute? Mas revogou a cobrança sobre o risco sacado. Então eu queria que você explicasse para nossa audiência na prática o que significa essa decisão que acaba de sair do ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF. Que não pagar mais impostos. Simples assim. Vamos pagar mais impostos. Ou seja, o Congresso não manda nada. O Congresso não manda nada. O Congresso não foi desrespeitado, foi humilhado. 383 votos de deputados e uma votação simbólica do Senado foram tomadas e jogadas no lixo. O Congresso Nacional acaba de ser uma decisão que tem um número de votos capaz de mudar a Constituição por parte do Congresso Nacional, foi simplesmente ignorada sumariamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu a valência do decreto da infâmia, né, que o governo criou para aumentar o imposto sobre as operações financeiras, o IOF, passou de 0,38% para 3,5%, simplesmente para fins arrecadatórios, para tirar mais dinheiro do bolso das carteiras dos brasileiros. O decreto que, por sinal, foi escrito de uma forma, assim, escrito com partes anatômicas, não particularmente nobres, porque assim, um negócio tão mal escrito que 24 horas depois, o próprio governo foi obrigado a modificá-lo. Então os caras não sabem nem escrever esses decretos. Moral da história, vai criar um problemaço para uma série de empresas no Brasil, seguros, empresas de previdência privada, e vai contra as regras da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que previam a eliminação progressiva do IOF, assim como o governo Bolsonaro tinha começado a fazer, e vai custar aos pagadores de impostos brasileiros pelo menos 20 bilhões de reais. Agora, pensando que o Supremo Tribunal Federal é o chefe do Judiciário, que custa ao Brasil 1,6% do PIB, é claro que sem esse dinheiro, muita gente não vai receber penduricalhos. Então, é o sistema que atua para para preservar os seus próprios interesses. Uma informação que acaba de chegar, já passo aqui. Simples assim. Certeiro, né? Simples assim. Né? É uma verdadeira vergonha tudo isso que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho agora, né, sobre as tarifas do Donald Trump, né, e o Donald Trump como defensor de Bolsonaro. O último vídeo que eu gravei foi um tanto quanto mais polêmico. Falei que o Eduardo Bolsonaro
acabou entrando, né, numa sinuca de bico. Ou seja, estão jogando no colo do Eduardo Bolsonaro a responsabilidade pelas tarifas. Mas não é bem assim. O Trump está de olho, né, nas medidas que o governo federal e que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Trump volta a defender Bolsonaro. O que estão fazendo com ele é terrível, disse o Trump. O presidente Donald Trump voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, criticando a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O comentário foi feito enquanto o líder americano falava sobre as cartas que anunciavam a imposição de tarifa contra diversos países, alegando que esses documentos já seriam acordos comerciais. E a carta diz que você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20%. Em um caso, 50%, o Brasil. E por causa do que eles estão fazendo ao ex-presidente deles. É vergonhoso. Conheço o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele lutou muito pelo povo do Brasil, isso posso dizer, comentou Donald Trump. Eu acredito que ele é um homem honesto e o que estão fazendo com ele é terrível, acrescentou o republicano. Ou seja, né, a fala do Donald Trump causou um certo impacto aí, com toda certeza, né? Porque incomodou muito o governo Lula e também o Supremo Tribunal Federal. Agora, o Lula já tem sua estratégia. O Lula já se preparou para tirar as tarifas do Donald Trump e para mostrar que o Donald Trump não manda em nada, nem nos Estados Unidos. É o Lula que vai garantir isso. Como? Entrando na justiça dos Estados Unidos para reagir ao Donald Trump. Eu tinha dito sobre isso com vocês, né, que a esquerda ia acabar entrando na Suprema Corte americana para tentar reverter as decisões do Donald Trump. Só que eu vou ser sincero com vocês, não vai dar certo e vai fomentar ainda mais a fúria do Laranjão, né? Olha o que diz essa matéria do Metrópolis. O governo Lula avalia recorrer à arbitragem da Organização Mundial do Comércio, OMC. Cá entre nós, meu amigo, OMC não apita mais nada. Desde que o Trump assumiu a OMC, nada, tá? Vai recorrer à OMC, com sede em Nova York, para contestar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A coluna apurou que a Advocacia Geral da União iniciou um estudo sobre precedentes envolvendo casos semelhantes. Em 28 de maio desse ano, 3 juízes do Tribunal do Comércio Internacional dos Estados Unidos suspenderam tarifas aplicadas por Trump, apontando abuso de poder econômico emergencial. A ordem judicial derrubou as tarifas de 30% sobre produtos chineses, além da taxação de 25% sobre mercadorias importadas do México e Canadá. As tarifas universais 10% sobre a maioria dos produtos entram nos Estados Unidos. A ordem judicial derrubou a tarifa de 30%. Com base nessa jurisprudência, o governo brasileiro analisa a possibilidade de reverter o tarifaço anunciado contra o Brasil, sob o argumento de que a elevação das taxas como forma de retaliação seria ilegal. O que é a grande preocupação sobre isso aqui, né? Sobre as tarifas aí? Olha, de certa forma, a postura do Eduardo Bolsonaro tá batendo de frente com o empresariado. Eu já falei sobre isso com vocês. Empresariado, presta atenção, rompe com Bolsonaro e critica a atuação de Eduardo Bolsonaro. Estão rifando o Brasil. Eu disse, o Eduardo Bolsonaro, com as alegações dele, está colocando o empresariado contra o Bolsonaro, né? Grande parte do empresariado é a favor do Bolsonaro, mas estão entrando contra. Por quê? Como eu disse para vocês, imagina você aí, de repente você tem um produto, né, uma produção de um ano inteiro e de repente não consegue exportar isso. Ou que você que tem uma empresa, exporta para os Estados Unidos, de repente acabou. Arrebentou sua empresa. Seus funcionários vão para a rua. Então, assim, complicado, né? A postura do Eduardo Bolsonaro nessa hora. Mas é o que sobrou para o Eduardo Bolsonaro. Então, é isso. Só que, assim, eu estou vendo que o Eduardo Bolsonaro, de certa forma, meio que está minando, né, a sua candidatura presidencial por causa disso. A postura recente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, o deputado
Eduardo Bolsonaro, tem causado forte insatisfação no meio empresarial brasileiro. Empresários que antes integravam a base de apoio do ex-presidente agora enviam recados ao Centrão e líderes políticos demonstrando repúdio ao movimento liderado pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mexeu no bolso, gente. Mexeu no bolso, o empresariado vai ficar pistola, não tem jeito, tá? Não tem como, tá? Então, assim, o empresariado vai ficar nervoso quando chega no bolso dele. O Eduardo Bolsonaro deu uma resposta, tá? Uma publicação do Gil Diniz, carteiro Reaça, momento decisivo muito próximo. Eduardo Bolsonaro faz forte alerta ao vivo em entrevista para os patriotas, tá? Acompanhe o que ele falou aqui. Essa questão tarifária, mas todos entendem que esse remédio amargo ele só pode surtir efeito agora. Se você no futuro, por exemplo, o Trump agora, vamos dar um exemplo verdadeiro. Rússia. O Trump está querendo colocar adiante uma nova rodada de sanções contra a Rússia. A Rússia já está totalmente isolada e já sofreu muito mais medidas intervencionistas do que a tarifa morais de 50% do Brasil. O chanceler da Rússia, o Lavrov, o que ele respondeu? Ele falou, estamos preparados para mais sanções, isso não é novidade para a gente. Ou seja, ele faz isso porque na Rússia já existe um regime consolidado. Se o Trump aumentar as tarifas contra a Venezuela, né, ou sancionar pessoas do regime do Nicolás Maduro, da narcoditadura, isso não vai surtir tanto efeito. Por quê? Porque o regime já está instalado. Ele já não tem outra saída. O que nós queremos para o Brasil é aplicar essas medidas, sim, sanções, prezado general Mourão, elas são medidas consideradas do gênero, né, ações diplomáticas, para que o Brasil não chegue a um ponto de consolidação do regime. Se você retirar os Estados Unidos, se você retirar o Trump da equação, o que vai acontecer? Acho que primeiro, né, e principal pauta, que é a pauta de direitos humanos. Essas velhinhas, essas pessoas que nunca pisaram numa delegacia, que nunca, muitas delas, pegaram numa arma e não foram apreendidas como sequer com armas, acusadas de um golpe de Estado sem armas. Algo bizarro é que o mundo não comenta, porque não houve realmente uma investida para se tomar o Estado. Seria impossível, por mais que o coração das pessoas tivesse revoltado com o resultado daquelas, entre aspas, das eleições de 2022, essas pessoas continuarão presas. Bolsonaro vai estar fora da corrida presidencial. Você acha que Bolsonaro fora teremos eleições legítimas ano que vem? Porque o Moraes ele vai se fortificar se isso se verificar. Eu estou respondendo a inquérito. Então, decretação do exílio aqui ad eterno. Vocês acham que pessoas, pense no nome da direita que você gosta e que está pleiteando ir para o Senado ano que vem, uma pessoa que com certeza você sabe que votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, essa pessoa vai ficar inelegível. Essa pessoa não vai ter as contas dela eleitoral aprovada. Porque não precisa mais de motivo nesse país para você fazer esse tipo de condenação. Então o Brasil vai ser mergulhado num regime igual ao da Venezuela. Já vai ser difícil fazer campanha, porque se a gente reclamou de 100 perfis derrubados em 2022 pelo TSE de Moraes, onde ele deu a missão e a missão dada foi a missão cumprida, se reclamamos disso, imagine com os milhares de juízes, eu não sei agora se são 1.800 juízes que temos no Brasil, ou 18 mil, devem ser 1.800, cerca de 18 mil. 18 mil? Meu Deus, 18 mil? Todos eles serão o Alexandre de Moraes em potencial para atuar nas redes sociais na eleição de 2022. A esquerda já tem a bancada de advogados, influencers feita, remunerada com o dinheiro dos nossos impostos, e a isso a imprensa não chama de gabinete do ódio, nem de milícia digital, para fazer o ativismo de denunciar as plataformas qualquer postagem que alguém de direita faça em favor dos nossos candidatos. Então, nesse cenário totalmente factual, totalmente possível, não há que se falar em democracia. Qual é o tratamento que os Estados Unidos farão da liberdade de dispensa a ditaduras? Tarifa é até pouco, tá? É tarifa, é congelamento de bens, é cancelamento de vistos. Restrições ao mercado financeiro. Sim. Por exemplo, a Rússia não tem acesso ao sistema SWIFT, né, de transações internacionais. Então você vai puxar para baixo Banco do Brasil, Caixa, uma série de outros fatores que vão ser muito mais impactantes do que o cálculo que tem sido feito sobre a tarifa de 50%, que é uma possível redução do PIB nacional de 0,2%, talvez 0,3%. Então eu não quero chegar neste nível. Eu não quero precisar de uma quimioterapia quase suicida. Eu quero aplicar agora os remédios via oral. Acho que é por aí. Há essa questão tarifária, mas todos entendem que... O que o Eduardo Bolsonaro fala aqui? Olha, o remédio vai ser amargo, vai
gerar impacto, mas ele entende a importância e a necessidade disso, né? E aí, cara, assim, é impactante. Por quê? Porque o governo Lula vai surfar nessa onda, vai querer pagar de salvador da pátria, sendo que o culpado por tudo isso é ele mesmo, e vai jogar a culpa em cima do Eduardo Bolsonaro. Mas aí o Brasil entra numa sinuca de bico. Se eu não sancionar e deixar correr, o regime vai se instalando. Daqui a pouco é como uma Venezuela. E aí não tem mais o que fazer. Agora, se parte para cima agora, se aplica sanções, há duas possibilidades. O recuo do regime ou o regime acelerar. Ou seja, só vai acelerar a ação. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro, né, tá certo em continuar, mas que vai ter impacto, vai. O mercado vai virar contra o Bolsonaro, empresários vão virar contra o Bolsonaro, o agro vai virar contra o Bolsonaro, mas não dá para fazer o omelete sem quebrar alguns ovos, né? A gente precisa saber disso. E vamos lá, ó, matéria do The Investor, né? Ou seja, breaking news. Moraes diz que vai oficiar Tarcísio de Freitas sobre acusação. Breaking. Tarcísio teria participado de reunião no Alvorada em que se discutiu minuta do golpe. Vocês viram essa aqui? Essa aqui é para acabar, né? Como a gente diz lá em Goiás, né? A discussão aqui é que o Alexandre de Moraes, né, mandou citar o Tarcísio de Freitas sobre uma declaração do Jeffrey Chiquini. Estou até procurando a matéria aqui para vocês, que diz o seguinte: teve uma discussão, tá? E onde o ministro Alexandre de Moraes mandou, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui, né? Matéria do Correio Brasiliense. Olha só. Golpe de Estado. Moraes irá oficiar Tarcísio de Freitas sobre acusação feita por advogado. Olha essa aqui, né? Durante a audiência realizada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou o envio de um ofício a Tarcísio de Freitas, do Republicanos, após o nome do governador de São Paulo ter sido mencionado por Jeffrey Chiquini, advogado do Felipe Garcia Martins, né, que é o Felipe Martins, réu no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Chiquini questionou Mauro Cid em audiência na segunda-feira se Tarcísio esteve na reunião em que se discutiu a minuta do golpe. Na ocasião, Moraes frisou que o governador não é investigado na trama golpista, tendo em vista que as investigações da Polícia Federal não apontaram indícios de participação de Tarcísio no encontro. Após uma discussão acalorada entre Chiquini e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Mauro Cid finalmente respondeu que, assim como Felipe Martins, Tarcísio também não havia participado da reunião. Na manhã de hoje, porém, os dois voltaram a ter um embate, quando Jeffrey Chiquini iniciou novamente uma provocação. Moraes então repreendeu. Já estou oficiando o governador Tarcísio para informar as suas acusações de ontem. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações? Indagou o ministro. O ofício deverá informar sobre a citação e solicitação de informação ao governador. Então, tem muita gente falando que o Tarcísio de Freitas, né, foi incluído no processo do golpe, principalmente alguns perfis de esquerda, porque essa galera mente que não sente, né? Fake news na veia. E aí, né, eles estão argumentando que o Tarcísio de Freitas vai ser incluso nessa minuta do golpe, né, nesse processo do golpe. É mentira. O que o Alexandre de Moraes pretende fazer aqui é notificar o Tarcísio para que o Tarcísio de Freitas processe o Jeffrey Chiquini. Segundo o Alexandre de Moraes, o Jeffrey Chiquini insinuou que o Tarcísio teria participado da trama golpista, né, da reunião golpista. O que não é verdade, tá? Não é verdade, segundo o próprio Mauro Cid aqui. Agora, uma coisa é certa. O que o Jeffrey Chiquini fez foi perguntar se o Tarcísio estava nessa reunião. Então, não houve instigação nenhuma. E aí, a minha visão é que o ministro Alexandre de Moraes está querendo que o Jeffrey Chiquini, né, seja processado pelo Tarcísio de Freitas.
E ainda sobre esse processo, matéria da Gazeta do Povo, que a gente vai discutir agora, alegações finais da PGR contra o Bolsonaro têm ao menos 5 inconsistências. Olha, é interessante, 5 alegações por parte da PGR, né, na alegações finais da PGR, na ação penal do suposto golpe de Estado, apontam 8 réus, incluindo Bolsonaro. Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo destacam 5 pontos críticos que podem comprometer a acusação. E aí vamos lá. Primeiro aqui, ressignificação dos atos. A PGR usa o ato de 8 de janeiro de 2023 para reinterpretar os atos desde 2021, como lives, reuniões com embaixadores, 7 de setembro e até a BIM paralela. Advogados dizem que é uma conexão forçada, seria uma trama golpista que se estenderia por 2 anos. O que o PGR fez aqui? Dizer que as lives que o Bolsonaro fazia, né, dizer que os discursos que o Bolsonaro fazia, era tudo ato preparatório para o 8 de janeiro acontecer. Então, desde 2021, período de pandemia, ainda terminando a pandemia, o Bolsonaro já sabia que ia perder e já planejava um golpe de Estado. Aí ele fazia live, ele fazia discurso, as palavras dele atentando contra a urna eletrônica, era tudo planejado, porque ele já sabia que ele ia perder e que ia ter o 8 de janeiro. É forçação de barra demais, né? Cá entre nós. 2. Conceito de autogolpe. A acusação fala em autogolpe, quando um governante tenta se manter no poder de forma ilegal. Especialistas questionam. Isso gera dupla punição pelo mesmo ato, o que é proibido pelo princípio do non bis in idem. Tá? O que é non bis in idem? O princípio do non bis in idem quer dizer, você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo ato. Então, ele fala o seguinte, peraí, se o Bolsonaro queria dar um golpe e ele já está respondendo por golpe de Estado, agora ele responder por autogolpe, ele não está pagando de novo? Número 3, omissão e dever de garante. Né? O Bolsonaro, como presidente, ele tem que garantir a transmissão de poder e aí, ao não garantir essa transmissão de poder, ele foi omisso. A PGR afirma que Bolsonaro, como presidente, deveria ter evitado os atos do 8 de janeiro. Para a defesa, a omissão não basta para condenar. Crimes contra o Estado exigiriam ação direta e violenta. 4, tá? Ligação entre réus e invasores. Para a acusação, trocas de mensagem e presença em acampamentos mostram comando direto. Juristas argumentam que essas provas não garantem vínculo direto e individual com os crimes cometidos. O Bolsonaro nunca esteve diante de um quartel, nunca conversou com o pessoal que estava na frente dos quartéis ali, pelo amor de Deus. Né? E 5, segundo a Gazeta do Povo, a colaboração do Mauro Cid. Mauro Cid colaborou, mas a Procuradoria-Geral da República aponta contradições e omissões do Mauro Cid. Ele pode ter redução de pena, mas advogados veem risco de colaboração perder o valor jurídico. Que valor é esse, né? O que vem agora, né? Para terminar aqui a matéria do Gazeta do Povo. O processo está nas mãos do STF, a defesa de Mauro Cid e dos demais réus ainda vai se manifestar, o julgamento pode ocorrer até outubro de 2025. As alegações finais são parte crucial do julgamento que definirá Bolsonaro e outros 7 réus condenados por tentativa de golpe. Ou seja, já está tudo planejado, né, pessoal? Cá entre nós, que não tem absolutamente nada que possa ser feito, na minha visão, né, para reverter esse caso do Bolsonaro aí. Bolsonaro já é uma figura condenada, porque o juiz é vítima do caso, é inimigo do Bolsonaro, mas ainda bem que é imparcial. Tá? Ainda bem que é imparcial. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Obrigado por tudo, pela confiança, pela credibilidade. Vou me trabalhar agora, tá? Vejo vocês daqui a pouco, ao meio-dia, tá? A gente bate mais um papo. E aí a gente vai falar sobre algumas pautas importantes aqui que a gente já separou. Sobre esse Brasilzão baronil, sobre essa republiqueta das bananas que nós temos aqui, né? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe esse dia que se inicia e bora pra cima até o meio-dia. Vejo vocês aqui. Abraço.